Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Convalidação do ato administrativo. Eu vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E como sempre, a gente começa do conceito. Afinal de contas, o que é essa tal de convalidação do ato administrativo? No primeiro ponto, eu quero que você entenda que convalidação é uma correção. É mais ou menos assim. Foi feito um ato administrativo, foi identificado que esse ato tem algum erro e agora eu vou corrigir esse erro. Esse tal erro que eu estou te falando, nesse contexto a gente chama de vício. Ou seja, o ato contém um vício e por isso ele precisa ser corrigido. Essa convalidação tem o efeito que a gente chama de ex-tunc. O que significa isso? Significa que a correção é válida desde a origem. Então entenda, o ato foi praticado, sei lá, no mês passado. Aí esse mês ele é corrigido. Essa correção, ela não vale só a partir de agora. Essa correção corrige tudo que o ato fez desde o início. Ex-tunc. Aí vem a seguinte questão. Eu posso corrigir qualquer coisa do ato? Nananina, não. Eu só posso corrigir o que chamamos de vício sanável. A gente falou sobre os elementos do ato administrativo, né? COFIFOMOV, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O vício, ele está num desses elementos. Tem elementos que se o vício estiver lá, não pode corrigir. Mas tem outros elementos que se o vício estiver lá, pode corrigir. Então, o vício sanável, ele só ocorre no elemento competência e no elemento forma. Então, quando o vício for incompetência, mas tem que ser competência relativa. Ah, Alan, eu não sei o que é competência relativa. Vem, presta atenção. Existe competência, o que é a competência, né? Para relembrar. Competência é a autoridade que aquele agente tem, o poder que aquele agente tem de praticar aquele ato. Existe uma competência que é exclusiva, só aquele agente pode praticar. E existe a competência que é privativa, que também é particular do agente. E tem a competência relativa. Na competência relativa, o que acontece? Significa que aquilo que foi feito não era exclusivo, único de uma autoridade competente, mas também não foi feito por ela. Então, por exemplo, imagina que um agente assinou um documento. Ele assinou esse documento e seguiu, só que não era para ele ter assinado, era para a autoridade, o chefe dele ter assinado. Só que aquele documento não era competência exclusiva do chefe dele. Só que, no entanto, ele não deveria ter assinado tal documento, era para ele ter deixado para o chefe. O que significa isso? Significa que o chefe dele pode vir e falar assim, ah, tá bom, eu vou ratificar isso aqui. Em outras palavras, eu vou validar isso aqui. Não fui eu que assinei, mas eu vou validar isso aqui. E aí o ato é corrigido. Então a competência relativa é quando é feita por agente incompetente. O agente não deveria fazer, quem deveria fazer o chefe, mas já que o agente fez, o chefe olhou, ah, tá bom, isso aqui tá correto, não foi eu que fiz, mas tá bom, isso aqui tá correto, pode passar para frente, pode corrigir. Então isso é uma convalidação. Inclusive essa convalidação é chamada de ratificação, certo? Mas também existe a correção na forma. Como é a forma? Não é só na forma, é uma forma não essencial. Imagina o seguinte, imagina que você envia um monte de documento para ser nomeado no concurso público. Aí vai lá a tua certidão de conclusão do ensino médio. E ela vai só com a frente, ela não vai com o verso. O verso tinha um detalhezinho lá que era importante. E aí o que acontece? Na forma de se apresentar isso, faltava um elemento, mas não era um elemento essencial. Às vezes a administração pública, ela faz alguma coisa, ela se apresenta de uma maneira, mas aí tá faltando alguma coisinha, sabe? Um documentozinho aqui, uma assinatura ali, de repente era um documento que deveria tá registrado no cartório, mas não está registrado, só que a autenticidade desse documento ela pode ser comprovada depois. Ou seja, quando a forma não é essencial, ela pode ser convalidada. Aquele ato administrativo ele pode ter
a sua convalidação, a sua correção. Então, a forma não é essencial, e aqui eu coloco, por exemplo, documento sem autenticação, que é um exemplo. Alan, então sempre competência e sempre forma pode convalidar? Não. Você pode convalidar se a competência for relativa ou se a forma for não essencial. Agora imagina o seguinte, imagina que o presidente da República ele precisa iniciar a proposta de lei orçamentária. A Constituição diz que só ele pode fazer isso. Então, se outra pessoa fizesse isso, não teria como consertar, apesar de ser um vício na competência, entende? A mesma coisa na forma. Imagina que teve todas as questões do ato, mas na forma não foi publicado, não se apresentou no diário oficial. Aí não tem como corrigir isso, apesar de ser uma competência na forma, mas a forma como aquele ato deveria ser válido seria com a publicação no diário oficial e não foi. Não dá para convalidar, mesmo sendo um vício de forma. Ora, mas se existem os vícios sanáveis, também existe o vício insanável. O vício sanável está sempre na competência e na forma, e o vício insanável está nos outros elementos, no motivo, na finalidade e no objeto. Então, se o vício do ato administrativo for nesses 3 elementos, aí não pode ser convalidado, não pode ser corrigido. Então, por exemplo, motivo. Foi um fato falso. Quer dizer, o fato não aconteceu, o motivo não aconteceu. Ele foi inexistente ou ele foi inadequado. Não tem como corrigir. Vício no motivo não tem como corrigir. Outro, finalidade. Houve um desvio de finalidade. O cara era para fazer... O desvio de finalidade significa o seguinte: o cara era para fazer algo de interesse coletivo e ele fez outra coisa. Ele buscou interesse privado, por exemplo. Não tem como corrigir isso. Não tem como eu corrigir um ato para o cara se beneficiar. Então, finalidade também não pode ser corrigida. Objeto. Imagina se o conteúdo, se o objeto do ato foi imoral, ou foi ilegal, ou for impossível. Também não tem como corrigir. Então, vício sanável, competência relativa e forma não essencial. Vício insanável, motivo, finalidade e objeto. Não tem como sanar de nenhuma maneira esses outros vícios, motivo, finalidade e objeto? Não. E aí a gente vem para os pressupostos da convalidação. Então, algumas coisas precisam estar presentes para que seja possível convalidar. Por exemplo, primeiro ponto tem que ser um vício sanável. Ou seja, tem que ser um vício de forma ou de competência, forma não essencial, competência relativa. Segundo ponto, sem prejuízo a terceiros. Então, eu não posso convalidar um ato, corrigir um ato, se essa correção vai prejudicar alguém. Não posso. Também não pode afrontar o interesse público. Então, sem afronta ao interesse público. E o outro ponto, o ato não pode ser impugnado judicialmente. Como assim? Tem um ato administrativo, mas alguém entrou na justiça. E a justiça já está tratando aquilo ali. Então, nesse momento, não tem mais o que convalidar. A administração pública não pode convalidar. Inclusive, você precisa entender que quem convalida é a administração pública. Não pode ser por via judicial. Via judicial vai anular o ato, não vai corrigir o ato. Isso costuma ser cobrado. O que nos leva ao nosso quinto ponto. Prazo decadencial. O que é o prazo decadencial? É qual o prazo que eu tenho para convalidar um ato. Então, para corrigir um ato, eu tenho até 5 anos. Inclusive, grava esse negócio aí de 5 anos, porque ele aparece em quase tudo. Sempre a administração pública tem 5 anos para fazer alguma coisa. Não é 100% dos casos, mas normalmente é 5 anos. 5 anos a partir de quanto? A partir da data do ato. Tem alguma exceção? Tem. Se for comprovada a má-fé. Então o cara praticou um ato, aquele ato precisa ser corrigido, mas teve má-fé no ato. O agente público fez aquele ato ali de malandragem, ele sabia o que ele estava fazendo. Nesse caso, não tem prazo de 5 anos. Aí pode corrigir o momento que for. Mas aí como é que você convalida, né? Quais são as modalidades de convalidação? Existem 2 modalidades, gente. Você pode convalidar através da ratificação ou pode convalidar através da reforma. Como funciona a ratificação? Basicamente, a ratificação acontece no caso
da competência relativa, vício na competência. Então, como é que ratifica? A autoridade competente confirma o ato. Que foi o que eu falei, né? O agente foi lá, fez uma coisa que não era para ele fazer, que era para a autoridade que manda nele, o chefe dele, fazer. Mas aí o chefe dele foi lá e convalidou, confirmou aquele ato. Isso é uma ratificação. E a reforma? A reforma é assim. Às vezes o ato, ele tem apenas uma parte inválida. Então, na reforma, ele vai suprimir essa parte que está viciada e vai manter o resto. Um exemplo, tem um ato que dá um prazo para 15 dias, mas a lei diz que não pode dar esse prazo de 15 dias, só pode dar de 10. Então vai lá, convalida o ato e deixa essa parte de fora. No caso, nesse caso específico, né, você reduz, né, de 15 dias, você suprime esses 5 dias a mais e reduz para 10. Então, esses 5 dias ficam de fora. Isso seria uma reforma. Passando para o nosso 7º ponto, é um assunto chamado conversão. Conversão não é convalidação. Não é uma modalidade de convalidação. Na convalidação, eu tenho o ato e eu corrijo aquele ato. Na conversão, eu anulo aquele ato e faço outro ato para aproveitar a mesma situação. Então vamos lá. Na conversão, o ato anterior é extinto, ou seja, nulo. Aí, na conversão, um novo ato é feito, é editado, com outro fundamento jurídico, porque é outro ato. E aí, nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está ele aproveita a situação criada. Aproveita a situação. Como assim? Imagina que era para ser feita uma desapropriação e a desapropriação foi feita incorretamente, não foi feita uma desapropriação, por exemplo. Era para fazer, não fez. Aí tá lá, e a administração pública ocupou o terreno, fez uma escola. Agora, o que a gente vai ter, o que a administração pública tem que fazer? Dá para corrigir esse ato? Não dá. Ela vai ter que converter. Ela vai ter que anular o ato que fez aquilo ali e fazer um novo ato para justificar aquela desapropriação. Porque ela tem que aproveitar o fato que já houve, ela já está com o terreno na mão. Então, olha só, a convalidação corrige o ato que existe. A conversão anula o ato que existe e faz um outro com outro fundamento jurídico para aproveitar a situação que já existe, a situação que já foi criada. 8º, efeitos. Quando uma convalidação é feita, ela provoca um efeito. Esse efeito é o que chamamos de retroativo. É o que eu te falei ainda agora, que é o ex tunc. O que significa isso? Que o ato ele é válido desde o início. A menos se o ato já caiu em decadência, né? Já passou os 5 anos e tudo mais. Aí não tem mais o que fazer. Mas entenda o seguinte. O ex tunc, porque tem o ex tunc e o ex nunc. O ex tunc é valida a coisa, ela passa a ser válida ela é válida desde o que foi feito, né? Desde antes. E o ex nunc ela é válida a partir de agora, né? É tipo assim, quando você anula um ato, por exemplo, a anulação que você faz hoje, ela vale para tudo que aconteceu antes. Ou seja, ela é ex tunc, ela é retroage. Agora, quando você revoga um ato, já não é ex tunc, é ex nunc. Ou seja, ela não retroage, ela passa a ser a partir de agora. Revoguei o ato. Revogar e anular são diferentes, tá? Eu não sei se eu já falei isso em alguma aula, mas se não falei, eu vou falar em outras aulas. Mas anular, retroage. Revogar é a partir de agora. A partir de agora não vale mais. E a convalidação, ela retroage. E aí entra uma outra situação, que é quem pode convalidar? Costuma cair bastante. Quem pode? Aí você tem duas opções. Administração pública pode convalidar? A justiça, o judiciário, pode convalidar? Veja, a administração pública, sim, ela pode convalidar. O judiciário, não, ele não pode convalidar. A administração pública, ela ou vai retificar ou vai reformar o ato. Ela pode fazer isso. O judiciário só vai anular o ato. Porque se o judiciário tentasse convalidar o ato, ele estaria entrando na seara do executivo. O judiciário não é executivo, ele não pode administrar. Ele só pode julgar. Então ele pode julgar um ato e decidir que aquele ato deve ser anulado. Mas ele não pode ratificar. Só quem pode é a administração pública. É o executivo. Indo para o 10º, já que eu acabei de te falar que anular é diferente de convalidar, eu vou colocar aqui, ó, anulação versus convalidação. Na convalidação, que é o que você está estudando, eu tenho um vício sanável. Lembra? Foi o que a gente falou logo no começo da aula.
Ou seja, eu estou corrigindo porque é possível, porque tem um vício que pode ser corrigido. Já na anulação, o vício é insanável. Então, por exemplo, fez um ato e viu um vício de finalidade, viu um vício de motivo, viu um vício de objeto, não tem como corrigir. Tem que anular. Essa é a diferença. No 11º, eu cito a súmula 473 do STF. A súmula 473 do STF vai falar o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos. A administração pública, a administração pode revogar seus próprios atos. Lembra? Revogar é diferente de anular. Desde que respeite os direitos adquiridos. Então veja, a própria administração pode anular, o judiciário também pode anular, mas a administração também pode anular, porque foi ela que fez. A administração pode revogar, o judiciário não pode revogar. Só que, independente disso, eu preciso respeitar se decorrente desse ato algum direito já foi adquirido por terceiros, tá bom? E aí eu finalizo com, mais uma vez falando, dos atos vinculados e os atos discricionários. Então, o ato vinculado, eu tenho o dever de convalidar se for possível. Já o ato discricionário, eu posso ter a faculdade de escolher se eu convalido ou não. O que eu quero que você entenda com isso? Veja bem, eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Um ato alguma coisa vinculada é alguma coisa obrigatória. Tipo assim, dá para convalidar? Dá, então tem que convalidar. A lei diz que tem que convalidar. Agora, o discricionário, a lei não diz que tem, que é uma obrigação. A lei dá uma margem para o agente escolher o que ele vai fazer. Eu revogo, eu convalido, eu anulo. Lógico, tudo isso dentro da lei. Dá essa margem para escolher. Então, vinculado tem que convalidar. Se for possível, tem que convalidar. O discricionário, eu posso ter a opção de convalidar ou não. E esse aí é o nosso mapa mental. E a gente vai responder agora alguns exercícios, mas lembrando que esse exercício só quem consegue é quem está na área VIP. Então, se você estiver na área VIP, vamos agora para a primeira questão.